Olá, este é o Filosofia para Dar Sentido. Meu nome é Michael Gonçalves, sou professor de filosofia e gostaria de te convidar a uma reflexão. Curte, comenta, guarda, se inscreve no canal, vai ser uma experiência muito legal. Hoje eu queria trazer um tema que eu abordei no podcast esses dias e fazer uma outra reflexão, uma outra abordagem, um pouco mais leve, um pouco mais voltada para o vídeo, sobre a Sociedade da Transparência, livro de Byung-Chul Han. Esse aqui, livro bom, hein? Bom, boa leitura para a gente refletir, porque é um livro para se ler aos poucos. É uma obra que, se for lida dentro do contexto do pensamento dele, vai ser melhor, porque tem uma ressonância com o livro dele Sociedade do Cansaço, Topologia da Violência e também com Psicopolítica. Então é um livro de Byung-Chul Han, filósofo sul-coreano, nascido sul-coreano, mas que passou toda a sua educação filosófica na Alemanha. Então era um filósofo de referência alemã, extremamente rigoroso, extremamente interessante para o nosso tempo. Tem afirmações muito curiosas e eu tenho gostado muito da leitura, tenho gostado muito de debater o pensamento dele. E a noção de transparência me chamou muita atenção, que não é um conceito novo, é um conceito que ele retoma de outros pensadores, a exemplo de Jean Baudrillard, que em 1990 já tratava do tema. Retoma uma tradição filosófica do iluminismo, que tem uma certa tendência a essa ideia da transparência, da luminescência, da luminosidade como fonte de conhecimento. Remonta a pensadores mais antigos como Jean-Jacques Rousseau e mesmo René Descartes, com toda a questão da evidência. Então, existem muitas referências neste livro, muitas referências nessa ideia. Eu vou tentar encadear um pouco as ideias de maneira simples, não é uma aula profunda, não é um desenvolvimento profundo, é para aproximação daquelas pessoas que querem debater o tema, querem se acostumar com o tema, querem ler um livro filosófico interessante. Bom, esse é um deles. Curtinho, porque é pocket, mas tem 116 páginas. É um livro editado pela Vozes, bastante interessante, que chega no Brasil em 2017, quando ele publicou por volta de 2012, 2013 na Alemanha. Um livro extremamente relevante para o nosso tempo. Então, como é que ele começa? Estamos saindo de uma sociedade da disciplina para uma sociedade do desempenho. A sociedade da disciplina, ela é estudada amplamente, discutida amplamente no pensamento de Michel Foucault, e evidentemente sofremos os efeitos dessa sociedade disciplinar ainda. Porém, ela era uma sociedade que tinha ainda um espaço para negatividade. Na visão do Byung-Chul Han, na sociedade do desempenho, estamos chegando numa outra forma de sociedade que não dá espaço para negatividade, é uma sociedade da positividade. Em que sentido? No sentido de que, ao invés de restrições, de hierarquias, de negações, de violências, nos tratos, principalmente no mundo do trabalho, nas relações hierárquicas e institucionais, a gente está numa sociedade que vai valorizar a competição, que vai valorizar o reforço, o discurso positivo, vai falar para o sujeito que ele tem que aceitar, que ele tem que assimilar, que ele tem que lutar pelas coisas, e toda a responsabilidade é do sujeito. Então, a sociedade positiva que ele está afirmando é uma sociedade que ele já trabalhou bastante no livro Sociedade do Cansaço, a sociedade do sim nós podemos, sempre, para todas as coisas. E o fato é que existem limites nessa afirmação. Podemos muita coisa, mas é preciso ponderar, é preciso tomar um cuidado para não ficar refém disso, da frustração que advém disso. Mas aí, quando ele vai tratar da questão da positividade, ele traz aqui uma história de pensamento, né, de pensadores, de reflexões que mostram que a transparência, apesar de ser uma coisa muito demandada no nosso tempo, por conta da ausência de confiança, quanto menos confiança, mais se exige transparência, especialmente do ponto de vista político, das negociações financeiras, das negociações comerciais. É importante que haja essa transparência e parece que é um conceito extremamente positivo, né? Mais uma positividade, mais uma coisa ligada à positividade, mas a transparência ela cobra um preço perigoso, porque ela vem numa situação, uma narrativa que ele vai construir de que só é transparente o vazio. Nada que tenha cor, que tenha
Nada que tenha algum tipo de relevo, algum tipo de fundamento, algum tipo de corporeidade pode ser transparente. Não é possível revelar tudo o tempo todo. E essa busca pela revelação de tudo o tempo todo, ela é propícia, ela é uma metáfora, ela é universalizante e ela é propícia e metáfora do mundo capitalista que a gente está vivendo, da sociedade, da forma como ela se estrutura, com redes sociais, com hiperpublicação, hiperdimensionamento da vida pública, né? As pessoas vão dando informação não só do seu trabalho, mas da sua vida pública, da sua personalidade, da sua intimidade, vão entregando essas informações e o excesso de informação vai criando uma sensação de transparência, apesar dela não ser verídica, porque é impossível entregar tudo, não é possível. Mesmo nesse momento, eu falando com a linguagem mais simples que eu consiga traduzir, na sua cabeça você não entenderá exatamente como eu estou entendendo, porque é impossível fazer do meu discurso algo completamente transparente. Não é possível você enxergar, além do meu discurso, tudo o que eu queria simbolizar. É um esforço, eu preciso fazer esse esforço, eu quero fazer esse esforço. E chegarei próximo de acordo com a minha capacidade, de acordo com a minha condição. Mas enfim, o que ele está afirmando é que a transparência, ela pode pegar aqui e ali, ela pode ser demandada dos políticos, e ela nasce com essa ideia, mesmo na Revolução Francesa, né, a ideia de migrar o poder que era dos reis, dos nobres, era escondido da população de modo geral, e aí vem a imprensa que vai começar a publicar as coisas, e as pessoas vão fiscalizando isso na medida em que vêm os atos, né, políticos mais publicados, mais transparentes. Então, nesse momento, a transparência é uma exigência para uma nova forma de governo, para uma nova forma de política, e está sendo demandada especialmente agora com a internet, especialmente agora com esse novo mundo internet. Eu não estou isento disso, né? Eu estou vivendo e construindo várias narrativas, expondo muita coisa, há quem critique, há quem goste, há quem não goste, é uma realidade. No caso do Byung-Chul Han, ele vai afirmar que essa positividade em excesso, essa transparência em excesso, ela tem uma condição de levar as pessoas a uma experiência vivida muito próxima da pornografia, da ideia, né, de que a exposição ela é uma exposição tão direta que ela se torna obscena, se torna vulgar, numa medida em que a exposição excessiva de informação vai colocar numa perspectiva tão difusa que você não sabe a diferença da informação importante e da desimportante. Todas parecem importantes e a gente passa muito tempo dando atenção para aquilo que é secundário, para aquilo que deveria vir depois, para aquilo que deveria vir velado, e não presta atenção naquilo que poderia ser importante exatamente pelo seu caráter de necessidade de debruçar-se, né, de esforçar-se para entender, né, um pouco de referência aí de todo o jogo de erotismo necessário para uma conquista, que se perde diante da possibilidade da pornografia ou da experiência pornográfica. Na visão do Byung-Chul Han, isso é negativo, e isso se dá nas relações humanas, de tal modo que as pessoas se tornam pessoas sem mistério, elas estão expostas para todo mundo, quando o segredo da vida das pessoas era a coisa mais interessante que se tinha sobre elas. Então, está tudo exposto, está exposto até demais, e nisso que se expõe até demais, a gente meio que não liga, normaliza, não sente, né? É por aí que a coisa anda. No livro Sociedade do Cansaço, Byung-Chul Han percebe os sintomas de uma sociedade que vive no desempenho, num desempenho constante, hiperdesempenho, numa competição constante, na maximização do lucro pessoal, do trabalho pessoal individualizado, né, e gerando doenças neuronais, gerando os efeitos que ele percebe. Nesse Sociedade da Transparência, ele está tentando definir essa transparência como uma situação complicada, uma situação que levará o ser humano a uma vida não tão boa. Então,
ele vai dando algumas características. Entre as características ele vai colocar aceleração, então é tudo muito ágil, uma agilidade impossível de se acompanhar e que faz com que a gente se perca. A questão da intimidade, que fica muito exposta, muito entregue, muito discutida, aquilo não há mais dimensão clara de público e privado, né? E a percepção dele sobre a informação, que o excesso de informação é desinformação, da mesma forma que você expor tudo dificulta para que as pessoas saibam fazer a escolha, né? E aí, daí a importância das curadorias hoje, de pessoas que conseguem ensinar ou que conseguem orientar, dizendo esse aqui é um caminho. Por outro lado, é perigoso, né? A gente sabe que há algumas pessoas que vão orientar de acordo com interesses, e sempre é de acordo com interesses, é assim que é. Ele vai afirmar, por exemplo, que é uma sociedade de controle, de extremo controle, e que, numa última instância, é uma sociedade que está transcendendo tanto a sociedade disciplinar que o panóptico, aquela estrutura de vigilância, que tem uma figura vigilante e que gera no vigiado, nós ou qualquer pessoa, qualquer indivíduo, uma paranoia tão grande que a pessoa passa a ser o próprio vigia. Na nossa sociedade não precisa mais dessa figura do vigia, porque a própria exposição leva as pessoas a se auto-vigiarem. Então as curtidas moderam, os dislikes moderam, né? O próprio Byung-Chul Han vai falar, olha como a sociedade da transparência ela é extremamente positiva. Não tem dislike em muitas redes sociais, não tem negatividade em muitas redes sociais, só tem positividade. O que escamoteia um pouco da crítica, interessante até, só que apesar de ser muito difícil lidar com as críticas, elas ainda são necessárias para balizar a experiência, né? Para balizar a importância, para balizar o que vai ser produzido. No caso, aqui o Byung-Chul Han vai falando do desaparecimento dos panópticos para um outro tipo de panóptico, um hiperpanóptico, né? Uma sociedade que faz a vigilância e que tem o indivíduo mais e mais desesperado, mais sufocado por essa vigilância constante, por essa sensação de improdutividade ou de fracasso, quando vê ou quando sente a possibilidade de que a sua não produtividade, que a sua não proatividade, o seu não sucesso, o seu insucesso, fique à vista de todo mundo. Há quem diga, eu tenho observado, visto alguns artigos, que o Byung-Chul Han, com essa perspectiva da transparência, ele tá percebendo a renovação de um conceito já antigo, que estava um certo desuso. Ele retoma essa ideia, coloca essa ideia e faz a gente pensar de maneira diversa um conceito que a gente se acostumou a amar. A ideia da transparência, que parece ter pautado uma série de diálogos sobre políticos, sobre atores públicos, sobre pessoas, ela virou uma grande metáfora importante da vida na sociedade, gera uma série de pressões nas pessoas, porque neurotiza o fato de você não poder ter algo escondido, um lugar de segurança no qual você não precisa afirmar tudo, ter no seu discurso falhas, né, ter pontos escuros, pontos, né, vamos lembrar do lado escuro da lua, né, do Dark Side of the Moon, e da importância que esse lado tem também, né, existe alguma coisa lá, existe algum mistério, e a vida vai se tornando uma vida desinteressante na medida em que tudo está exposto, tudo é visível, né, é uma metáfora nova, não tem mais sombra, não tem mais aparência para criticar, não tem arte, não tem metáfora. É uma outra forma de narrativa muito direta, é tudo muito direto, é tudo marketing, é tudo o tempo todo visível no Instagram, né? Então, não tem segredo. E isso pode ser uma experiência complicada. Então, fica para a gente pensar um pouco, né? Em que medida eu preciso oferecer todos os meus dados para determinadas empresas? Por que eu preciso que todo mundo saiba exatamente o tempo todo onde eu estou, o que eu estou fazendo, por que estou fazendo?
quais são os mistérios, quais são as questões que eu quero preservar, se é que eu quero preservar alguma coisa, né? Talvez eu queira mais exposição, talvez eu esteja criticando aqui apenas para conseguir o seu like, para conseguir a sua inscrição. Talvez seja mesmo. Eu só acho que deu muita coisa para pensar. Tem alguns que vão dizer que o Byung-Chul Han tem um certo fatalismo nessa visão. Não sei, é só mais uma questão para a gente refletir. Fez sentido para você? Até a próxima.